Quanto às bases legais dos vossos contratos, eu queria ver se ainda conseguimos fazer o último exercício. As orientações dos convites dos projetos lançados em Cabo Verde nos últimos anos são fundamentalmente estas três linhas. Portanto, a primeira, de preservação e melhoria do património social, cultural e ambiental, a linha dos projetos de turismo sustentável em Cabo Verde. Tenho ideia que foi seguido um semelhante em 2016, também na área do turismo sustentável, e depois um em 2019, já com um leque de atividades mais amplo, que vocês bem conhecem. Só para vos dizer que, evidentemente, para além destas orientações, o texto dos convites, que no fundo também é a primeira base legal que têm que levar em consideração nos vossos projetos, para além dos vossos contratos, aqueles que assinam, as condições especiais, os contratos, como estamos agora a falar, e os respectivos anexos, também têm que levar em consideração o guia dos procedimentos contratuais, que é o PRAG, que eu já vos mostrei até onde é que se encontra na versão online, e é lá que encontram, na verdade, uma série de anexos que poderão ser-vos úteis durante a execução do vosso projeto, os modelos relatórios, narrativos, financeiros, por exemplo, os termos de referência para a verificação de despesas, e essas regras estão todas neste guia prático. O guia prático de implementação dos contratos de subvenções, que é uma versão comentada das condições gerais dos contratos de subvenção, que eu, aliás, devo dizer que eu acho que ainda não está na Drive, e é uma coisa que eu tenho que vou pôr lá, que é um trabalho muito bem feito da própria Comissão, aliás, em parceria, normalmente faz isso até em parceria, até com a Concord, que é a rede europeia de ONGDs, no fundo, comenta artigo a artigo como é que se deve interpretar cada um dos artigos das condições gerais dos contratos de subvenção, que é muito útil. Pois o guia prático de gestão ciclo projeto que falámos a semana passada, o que pode ser importante, por exemplo, se durante a execução do projeto tem que fazer uma alteração ao quadro lógico, não é? Como é que eu hei de fazer alguma alteração ao meu quadro lógico, seja ao nível das atividades, seja de qualquer outra parte do projeto, está explicado como é que devemos fazer, para além das condições gerais dos contratos de subvenção. E depois aquele guia prático da comunicação e visibilidade que já vos mostrei, tudo o que tem a ver com comunicação, autocolantes, menções aos financiadores, o que é que se deve dizer num evento público, por exemplo, ou num programa de rádio, por aí adiante, tudo isto está neste guia prático. E finalmente, então, eu diria que é o mais importante de tudo, é o próprio contrato e os respectivos anexos. Não permitam-me dizer o seguinte, não me interpretem mal, não sejam preguiçosos. Olhem mesmo para o contrato. Vocês assinaram um contrato, vocês comprometeram-se com regras detalhadas sobre uma série de aspectos que têm necessariamente que seguir, porque se não seguirem, correm o risco de fazerem algo que está contra aquilo que está estabelecido no PRAG ou nas condições gerais, e essas despesas podem ser depois consideradas inelegíveis. Bom, eu agora, esta é a estrutura dos contratos, ou seja, vocês assinaram um contrato, no fundo são aquilo que nós chamamos as condições gerais, especiais, perdão, porque são especiais do vosso contrato. É lá que é identificado o objeto, o nome do vosso projeto, a duração do vosso projeto, qual é o valor da subvenção da União Europeia em termos de montante máximo e de percentagem, a periodicidade da apresentação dos relatórios, os endereços para a correspondência, etc. E vem sempre com a lista de anexos e outras condições no próprio contrato. Estes anexos são o anexo 1, a descrição da própria ação, do próprio projeto, não é? No fundo é o miolo da vossa candidatura, da vossa metodologia, do quadro lógico, etc. A parte, digamos, mais operacional, que passa a ser o anexo 1. O anexo 2 são as condições standard do projeto, que vocês não podem mexer, é um documento PDF que já vos vou mostrar, que estabelece tudo o que são regras que têm a ver. Por exemplo, a lista das despesas elegíveis e não elegíveis está lá mencionado. Ou o que é que são custos diretos, indiretos e imprevistos e como é que eu os posso usar, está lá mencionado. São as condições gerais que eu não posso mexer e que são completamente standard e fixas. O anexo 3 é o orçamento do projeto. Eu amanhã vou-vos mostrar mais em detalhe, porque vamos falar na elegibilidade dos custos e veremos que são 3 folhas Excel, 1, 2 e 3, que fazem parte deste documento orçamentação. Basicamente, é o orçamento da vossa proposta, que passa a ser um anexo ao contrato.
de acordo com a estrutura da União Europeia. Portanto, custos diretos, indiretos e imprevistos. Depois temos um modelo do pedido de pagamento e da ficha de identificação financeira. Portanto, sempre que vocês despoletam um pedido de pagamento, têm que seguir estes modelos. Depois o modelo dos relatórios narrativos e financeiros, no anexo 6. Têm que ir lá ver quais são os modelos que utilizam sempre que apresentam um relatório. No anexo 7, é um modelo também standard que vocês não mexem, em PDF, que é os termos de referência que vocês têm que usar sempre que têm que contratar, já vamos ver como é que isso é feito, uma pessoa para fazer a verificação de despesas das vossas contas. É um auditor, um contabilista, que é pago com verbas do próprio orçamento, que nós identificamos. Portanto, não estejam preocupados, não são vocês a pagar, vocês, digamos, está o orçamento, pelo menos uma parte, a parte cofinanciada pela União Europeia, servirá para pagar essa despesa. O anexo 8, vocês não têm que se preocupar com ele, porque não são exigidas garantias financeiras para receberem pré-financiamentos. Isto apenas existe no caso do beneficiário ser uma empresa privada, como aquele exemplo que vos dei das empresas de produção de banana do Belize, em que mesmo eles se viram aflitos para conseguir obter uma garantia financeira, mesmo sendo certo que iam receber aquele dinheiro, foi difícil para eles fazê-lo. Este anexo 8 não se vos aplica. E, finalmente, o anexo 9, que também vamos ver no final da formação, que é um modelo que vocês têm que preencher quando fazem a transferência da propriedade dos ativos comprados durante o projeto. Tudo que sejam compras de valor superior a 5.000 euros, têm que identificar nesta lista e fazê-la assinar pelos beneficiários finais, porque eu já vos disse, uma das coisas chatas destes projetos, como sabem, é que aquilo que adquirimos para o projeto não fica connosco, fica com o beneficiário final do projeto. E devemos dar conta disso neste anexo 9, que normalmente só é apresentado com o relatório final do projeto. Só nessa altura é que temos que preencher este modelo. Basicamente, é aqui que vocês encontram os tais modelos que têm que usar durante a execução do contrato. E que, em todo caso, no próprio convite à apresentação de propostas, já vos foram fornecidos. Normalmente são colocados logo nos convites e vocês só têm que descarregar para o vosso computador. E, portanto, tem aqui, por exemplo, estão a ver, eu vou tentar anotar, desde logo as condições especiais. Portanto, este é um modelo, agora fiz uma reta e eu queria fazer uma bola, mas vou utilizar isto para sublinhar. Isto é o modelo das condições especiais. Portanto, este é sobretudo importante para a delegação da União Europeia quando submete à apreciação o contrato que vocês assinam. Pronto, O anexo 1 não está aqui porque é aquele que é o projeto propriamente dito. Não é? As condições gerais são um documento, que eu agora não estou a conseguir descarregar porque eu tenho que desfazer, acho eu. Deixa eu ver se eu consigo descarregar. Agora, tenho que clicar na borracha primeiro, ver se consigo... Ok, mouse outra vez. As condições gerais são isto, que está aqui e que são este documento, que é o anexo 2. Como estão a ver, tem um índice bastante alargado sobre todos os aspectos importantes de execução do projeto. Portanto, este, se me permitem, é aquele que é fundamental vocês conhecerem. Entre as vossas leituras, antes de dormir, se puderem, tanto quanto possível, lerem estas 29 páginas, pelo menos uma vez, e aqueles que são responsáveis pela gestão dos projetos, sinceramente, eu acho que é tempo bem emprego para não terem sustos mais à frente ou desilusões na gestão do projeto. E, no fundo, é o âmago desta minha apresentação, vai centrar-se muito aqui na questão das condições gerais. Depois tem um anexo 3 que não está aqui, que é o modelo de orçamento que vocês apresentaram, que passa a ser o anexo 3 do contrato. O anexo 4 são as regras de adjudicação. Esta também é importante lerem. É um documento muito simples que vos explica os princípios mínimos obrigatórios que vocês têm que seguir quando querem adjudicar contratos de serviços, de fornecimentos, de obras. Estão aqui, o anexo 4, nós vamos falar deles amanhã, salvo erro,
é muito importante, para não cometerem disparates também nessa matéria, e designadamente algumas regras essenciais, como a regra da nacionalidade, que tem que ser necessariamente levada em consideração. E depois o modelo dos pedidos de pagamento. Um modelo que é o 5. E depois os modelos relatórios narrativos e financeiros, que estão subdivididos em várias partes, que eu vou-vos mostrar em tempo próprio. O anexo 7, repito, é aquele que vocês não usam, usam para contratar o vosso auditor, que vocês identificam junto da delegação e que podem contratar, eu diria, quase numa base de ajuste direto, ok? E depois temos a verificação de despesas também que serve de base de trabalho a este auditor. Portanto, o anexo G, 7 que está aqui. O 8 já sabem, não usam, e o 9 é o que usa no final para a transferência dos ativos. Portanto, é este documento, que é o último que vos mostro antes do exercício, que está aqui. Ok? Basicamente, tudo que é bens do ativo de valor superior a 5 mil euros tem que os descrever, com data de aquisição, custos de aquisição e a data de transferência para o beneficiário final que assina aqui em baixo. Ou os beneficiários finais. Tenham isto em atenção. E, portanto, basicamente é isto. Agora, enfim, para testar realmente se vocês perceberam o exercício, há aqui uma série de perguntas que agora vêm no exercício 7, que eu gostava de vos mostrar de seguida, vou tentar partilhar. Ok. E, portanto, as perguntas são estas. São muito simples. Dizem respeito a estes documentos que estão aqui, que são os anexos, condições especiais dos respectivos anexos, e pergunta-se quais dos documentos indicados abaixo serão incluídos no contrato, muito simples, quais deles são modelos que precisam de ser usados posteriormente durante a execução da subvenção, como é que vocês vão usar o anexo 7 e o 9, e por aí adiante. Ok? Já vem o exercício? Já? Ok. Então, vamos à pergunta número 1. Quem quer responder? Qualquer pessoa pode dizer quais dos documentos infra, nesta tabela, são incluídos no contrato. Sim ou não? Eu acho que são todos. Sim. Sim. Sim, são todos. São todos? Sim, todos. Sim. Talvez, com uma exceção, não sei. Bom, se tiver este anexo que eu estou a pensar, não estou a dizer qual é, acho que não vem mal ao mundo, mas há um deles que, se calhar, no vosso caso, não devia fazer parte do contrato. Qual é que é? A garantia de pré-financiamento depois vem. Mas vem à mesma modelo. Normalmente vem anexo. Ok. Pronto. Está lá porque está lá. Fizeram, mas não é para usarem. Portanto, se lá não tivesse, também não havia problema nenhum, porque já sabem que esse só se utiliza quando a entidade beneficiária é uma entidade privada, não é? Com fins lucrativos, perdão, com fins lucrativos. Não é o caso. Portanto, todos. Quais dos documentos indicados abaixo são os modelos que precisam de ser usados posteriormente durante a execução da ação, da subvenção, perdão? O que é que acham? Tiago, cheguei agora. Podes repetir o que é que estavas a perguntar? A pergunta é quais dos documentos desta lista têm que ser usados posteriormente durante a execução do contrato de subvenção, do anexo 1 ao 9? Todos? Alguns? Durante a execução? 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 e mais? Ao 4 não. 9 no fim. Menos o anexo 9, transferência de propriedade dos ativos não. Sim, a transferência é só no fim, não é? Sim. Aqui é Mas pode ser. O anexo... a garantia de pré-financiamento também se calhar não vou usar, não é? O 8, no vosso caso. Porque Sim. são entidades sem fins lucrativos, claro. Yeah. Exatamente. O resto, vamos lá ver, a pergunta se calhar está mal formulada. O resto, de alguma forma, usam todos, só que
Aqui usar é preencher, usar, fazer uso daquele modelo, não é? Portanto, basicamente, durante a execução, porque assim, a descrição da ação não vão mudar, não é? Está fixa. Em princípio, não mudam, é da candidatura, não é? Sim, está As fixa, mas se chegar um momento em que tens que fazer uma proposta da adenda em que tens que realmente fazer alguma modificação em termos de estratégia, tem que ser ali no anexo 1. Ou do quadro lógico, sim. Estratégia Sim, normalmente não é? é uma coisa que, enfim, mudar... Não é estratégia, no Sim. quadro lógico. Por É exemplo, no sim, anexo eu 1, percebo. Mas em princípio não lhe mexemos. Em As princípio nós condições... não tocamos. Em princípio, depende. As condições gerais é uma coisa que nós usemos, digamos, é um documento que se preencha como formulário? Não, pois não. Não, é uma É um bíblia. documento PDF, está ali. É claro que usamos no sentido em que temos que orientar por eles, mas não usamos no sentido em que preenchemos, não é? Pronto. Não, estou a dizer também que o anexo 3, o orçamento da ação, sim, nós também usamos. Claro. E se necessário mudam, não é? Fazem E muda. realocações. Claro. Bom, mas o que eu queria aqui chamar a atenção é sobretudo para os formulários que vocês têm que usar. São os formulários dos pedidos de pagamento, não é? E os formulários dos modelos de relatório. E os termos de referência, quando têm que, embora não os mexam neles, quando têm que contratar o auditor. Pronto. Agora, como é que o beneficiário, eu depois vou ajudar a correção, está na Drive, ou vai ser colocado na Drive. Como é que o beneficiário vai usar o anexo 7? O modelo das condições de referência. As perguntas às vezes estão evidentes. Vocês ficam sem saber qual é a pergunta, não é? Como é que ele vai usar? Como é que vocês usam este modelo? Em que momento e como? O modelo Quando de condições de contratamos o referência. auditor. Quando selecionam um auditor? É no momento das auditorias. Sim. Já agora, vocês fazem isso só antes mesmo das auditorias terem lugar, no início do projeto? Qual é a vossa prática? No início. No início. Porque o mandato varia de praga para praga, então convém que o auditor saiba exatamente o que tem que fazer de início e dar também orientações para o que temos que ir seguindo ao longo da gestão do projeto. Ok. Olha, está aí uma ótima... É uma boa prática, também me parece, não é? Para não haver surpresas, ir acompanhando, se for o caso disso, coligem de dados e pronto. E até porque o problema dos auditores é que cada cabeça a sua sentença e às vezes é importante nós termos esta relação com o auditor, porque ele é que vai dizer, recolha os documentos desta forma ou as faturas têm que estar com este tipo de identificação e portanto, é importante tão cedo quanto possível contratarmos o auditor, acho, não é? Certo? Certo, lançamos o concurso no final do primeiro ano. Três empresas fizeram a proposta de acordo com o plafond, claro. E 3 empresas de renome para a questão de transparência, não é? Claro. Não, Susana, fizeram bem. É claro que tem que ser... a auditoria agora no final do projeto. Sim. Tem que ser antes das auditorias, isso é evidente. Só estamos aqui a dizer que eu acho que aquilo que a Hermínia disse que costumam fazer é uma boa prática, é tê-lo contratado ainda em momento anterior, que não seja só mesmo antes das auditorias, até porque pode haver mudanças nos dias, para eles estarem atualizados e de alguma forma, se for o caso disso, darem-nos instruções, não é? sobre a forma de apresentarmos o relatório, de coligarmos a documentação, o que for, não é? No caso das subvenções, temos que indicar quem é o auditor para serem elaboradas as condições especiais. Além do mais, é isso. Pode-se alterar, é uma das coisas que é possível alterar mesmo sem adenda, mas que na altura das condições especiais já temos que dizer à União Europeia quem é o auditor nas subvenções. Exatamente, mas a questão é essa, é que depois podemos alterar, é um pouco paradoxal, porque é o que a Susana vai dizer, então eu só o contratei depois, até parece mal. Supostamente tem que haver um procedimento, por razões de transparência, até um procedimento concursal. Não é obrigatório, Susana. Já agora, há uma exceção. Quando no que diz respeito ao auditor, nós, independentemente do valor, até poderíamos fazer por ajuste direto. Embora eu compreenda perfeitamente a boa prática e parece muito bem que haja uma escolha de 3 e depois que eles façam uma proposta. Mas é o que a Hermínia está a dizer, nós temos que identificar o nome desde logo nas condições especiais, está lá que está indicado.
Eu diria quase mesmo sem concurso tem que lá estar algum nome. E depois, se necessário, mudamos, não é? Através de concurso. Pronto. Eu queria só dar uma chega ao que a Hermínia disse. Portanto, se no contrato anterior era exigido, digamos, o artigo 5 do contrato especial tinha um ponto 5.2 em que indicávamos o nome do auditor, no contrato novo já este ponto 5.2 desaparece. Portanto, já não se indica o nome do auditor logo no estabelecimento das condições especiais. Nós estamos a assinar um contrato neste momento e pediram-nos ainda os dados do auditor, diretamente com Bruxelas. E aqui neste momento... Estamos em fevereiro, portanto, já não tem esse ponto 5.2. Já o anterior, 2016-19, portanto, consta o nome do auditor nas condições especiais. Pois, eu não sei quais são as regras que tenho agora, neste último que estou a assinar deve ser 18, mas ainda me pede. Eu não sei se estão a ver, eu o que eu gostava de partilhar convosco justamente para ir vermos então no Praga o que é que diz, não é? Vamos lá ver aqui no Praga, já agora, o que é que condições especiais. Isto está em português. Estão a ver o que eu estou a projetar? Sim. Sim, ok. Então vamos ver se diz alguma coisa sobre o auditor. Objeto, período, financiamento da ação, apresentação, relatórios financeiros, etc, etc. Endereço para correspondência. E diz assim, estão a ver, a verificação no 5.2... Não, espera aí, desculpem, a verificação das despesas... Não, mas isto é para outro efeito. É para a própria... Deixem-me cá ver se há aqui mais alguma coisa. Não, eu creio que era mesmo no ponto 5.2. Era? Sim, pode ser pela União Europeia ou por uma entidade contratada. Acho que a relação é que está diferente. Ok, então é isto. Ou por qualquer organismo externo autorizado. Agora tem uma nota rodapé 5. No caso, a autoridade contratante ter o seu próprio sistema de auditoria e verificação. Não é o caso. Aqui qualquer coisa. Mas mantém-se, ou seja, a entidade contratante pode fazer se tiver uma entidade que o faz, ou então um organismo externo autorizado pela Comissão, porque a Comissão tem sempre que validar o auditor. Pode não aceitar. Não, mas o que eu estou a dizer é que no novo contrato o ponto 5.2 desaparece. Ok. Então, mas este não é o formato novo, Tiago? Não, este é o novo. Pelos vistos, a delegação terá... vamos lá ver. Isto também está a cinzento. Eu dá-me a ideia que é daquelas que nós podemos eliminar. Estão a ver? Aqui entre parênteses retos. Eu não sei se isto é exatamente aquilo que eu não estou de acordo que isto seja exatamente aquilo que estamos a falar do auditor externo. Eu teria que compaginar isto com o artigo 15 do processo. Se calhar estamos a falar de entidades públicas que já têm os seus auditores autorizados pela Comissão. Eu acho que é essa a ideia. E não os auditores que nós escolhemos. Eu vou ler o que dizia o contrato anterior. Ótimo, a verificação das despesas referidas no artigo 15, número 7, do anexo 2, será levada a cabo pela empresa X, 7, na rua tal, NIF tal, sócios tal, Ok, e agora já não está, não é? E agora já não está. Muito bem, Sim, porque eu realmente... neste último com a União Europeia de Cabo Verde também não tenho. Pois, então pronto. Estava agora a abrir, mas nunca estou estão a ver... a União Europeia de Bruxelas tem. Pois. Interessante. Há aqui qualquer coisa que era preciso estudar. Mas, enfim, isto está em parênteses reto. O que é por estar em parênteses reto e é cinzento pode ser eventualmente eliminado. Estou agora a defender a honra da delegação de Cabo Verde, ou seja, eles não cortaram nada que seria absolutamente, que teria mesmo que ficar. Portanto, cortaram isso. Portanto, agora, curiosamente, essa informação, pelos vistos, não é uma opção. Ou está presente ou não está presente. Porque, em todo caso, como já falámos aqui, a contratação do auditor pode-se fazer em momento posterior, como é evidente, não é? Portanto, enfim. Bem, não parece que seja a coisa mais importante do mundo, mas fica aqui... Agora, a Liliana Monteiro, por exemplo, está aqui a dizer o meu contrato não tem 5.2, por exemplo. Lá está. Mais uma que não tem nenhuma indicação de quem deveria ser o auditor. E, portanto, espera-se...
confesso que foi uma coisa que sempre fez confusão. Eu acho que faz sentido isso. Diz. Sim, imagino que tem havido muitas adendas para mudanças de auditor, então complica muito um procedimento que toma tempo, então para facilitar as mudanças de auditor que muitos fazem no início. Deve ser isso, no fundo. Sim. Mas não precisava de adenda, era comunicação simples. Aliás, isso está, e curiosamente ainda está nas condições gerais, que a mudança de auditor é por mero acordo não precisa de adenda, não precisa. Portanto, também não percebo. Eu acho que a única lógica que aqui está presente é: eu não posso indicar um auditor que, teoricamente, eu ainda não assinei o contrato, ainda não o contratei, tenho termos de referência para usar, não faz sentido, a partir de indicar alguém, porque isso até é um pouco, parece que já está tudo combinado, não é? Portanto, por exemplo, se quisermos fazer um procedimento, como fez a Susana, é muito bem, já nos impediria de lançar um convite a 3. Então, estávamos só aqui a fazer um número, ok, punhamos ali um nome qualquer, inventávamos, e depois íamos fazer o concurso, não é? Também não faz muito sentido, acho que assim até é um bocadinho mais honesto. Desde que, no momento da apresentação do relatório, a verificação de despesas seja feita por um auditor acreditado, certificado, essas coisas todas, tudo bem. Exatamente, e é até uma forma de responder com o teu manual de procedimento interno. Se o manual de procedimento interno está a dizer que a adjudicação de contratos, tudo passa em termos de recruitment, de procurement, passa por shortlist ou por um concurso, etc., temos que respeitar, não é? E dar a possibilidade a todas as empresas de participarem em igual pé de igualdade, não é? Exatamente. Portanto, já falámos muito do anexo 7. E do anexo 9? Como é que nós vamos usar transferência da propriedade dos ativos? É precisamente no final do projeto, elaborar a lista de bens que vão ser transferidos com os respectivos custos de aquisição. Exatamente. E depois é assinado pela entidade que entrega e a entidade beneficiária. Exatamente. É isso mesmo. Outra questão. Existe algum documento que o beneficiário possa ou tenha de alterar no momento da assinatura do contrato? Destes que estão aqui? Ou seja, entre o momento, se quiserem, da adjudicação, em que recebemos a cartinha ou a informação via prospect a dizer parabéns, vamos adjudicar-lhe o contrato, e o momento da assinatura efetiva do contrato, há alguma coisa que nós possamos mudar? Descrição da ação, orçamento. Eu creio que não. Eu creio que só se for as condições especiais, se alguma coisa se alterar, nomeadamente o endereço. Pois. Mas atenção, vocês nunca passaram... Bom, isto é tudo bem, e é o preenchimento das condições especiais. Mas nunca tiveram uma situação em que a delegação da União Europeia, de alguma forma, vos pediu para alterar alguma coisa no vosso orçamento? Já. Antes da assinatura? Já, ou clarificação, ou maior detalhe de despesa, ou mesmo no quadro lógico, colocar novos indicadores, ou refazer de alguma forma alguma parte do documento. Não essencial, mas de maior clarificação. Exatamente. Essa situação até está prevista no PRAG, desde que não sejam alterações substanciais, ou alteração do valor total da subvenção que estão a pedir, ou da percentagem de cofinanciamento, ou dos vossos principais resultados ou realizações, enfim, desde que sejam algumas modificações que nós chamamos não substanciais ou de detalhe, sim, é perfeitamente possível no curso, até porque, por exemplo, na questão do orçamento nós temos que apresentar, a parte 3 é a justificação do orçamento. Imaginem que vocês querem adquirir uma viatura ou 2 viaturas para usarem na cidade da Praia. Se calhar não faz muito sentido, poderiam eventualmente, como estão a trabalhar também no interior da ilha, uma sugestão de utilizar motocicletas, por exemplo, ou uma viatura apenas, e a outra viatura, na verdade, dar para comprar 3 ou 4 ou 5 motas. Por exemplo, se isto tiver uma boa justificação por parte da delegação, isso é um tipo de alteração que pode eventualmente ser feita ao orçamento. É daquelas zonas, às vezes, um pouco cinzentas, em que a gente se sente um pouco invadida
pela intervenção da delegação, mas pequenos afinamentos, sim, acontecem no orçamento. E eventualmente até despesas inelegíveis. Imaginem que está lá uma coisa a dizer preto no branco que vamos contratar, digamos, um produto de uma determinada origem que não é elegível, por exemplo, não é? Ou até há produtos, agora não sei se sabem, nós, por exemplo, com dinheiro do FED não se pode comprar nem armas nem álcool. Ficam a saber. Imaginem, punhamos álcool, não é? Uma das linhas, não é? Não, tinha que se tirar e modificar o orçamento. Okay. Agora uma piada baseada nem álcool gel? Álcool gel, sim, podemos. Essa é boa. Ok. Espero que ninguém nestes dias de loucura se ponha aí a beber álcool gel. Não é conveniente. Muito bem. Agora, o anexo 1 e 3 são os mesmos que o beneficiário enviou no seu pedido? A descrição da ação e o orçamento? Bom, acabámos de responder à questão. Ao anexo 3. Pode não ser exatamente o mesmo. Pode sofrer pequenas alterações, certo? E no 1, a descrição da ação pode também sofrer alguma alteração? Eu acho que a Hermínia já tinha mais ou menos respondido. Em princípio, não. Normalmente não é muito... Normalmente nós não podemos tocar, mas se temos que justificar realmente na mudança do orçamento, em termos de uma ação em que na parte da descrição temos que corrigir, sim, acho que sim. Sim, exatamente. Tem um impacto nas atividades. Ou no quadro lógico. No quadro lógico, sim. No quadro lógico, sim. Pronto. Exato. Dobrarem 2 indicadores ou criar um novo, certo? Era o que estavas a dizer, não era, Hermínia? Sim. Exatamente. Portanto, pode haver quadro lógico enquanto, entre aspas, no chapéu maior da descrição da ação, porque é um dos anexos da descrição da ação. Sim, pode haver essas modificações, pequenas modificações. E depois, uma pergunta muito jurídica. As condições especiais podem alterar uma cláusula das condições gerais? Ou seja, as condições especiais são aquelas que nós desenhamos para aquele projeto. Tem algumas regras que, por exemplo, são a frequência da apresentação dos relatórios, por exemplo. Não é? As condições gerais também falam na frequência mínima da apresentação dos relatórios, que é anual, não é? Imaginem que o contrato dizia, não precisa ser anual, pode ser a cada 2 anos. Nós podemos fazer isso nas condições especiais? Faço-me entender, hein? Eu acho que há situações que podem clarificar ou colocar autorizações específicas, que só nas condições especiais é que podem vir e que nas condições gerais abrem essa possibilidade. Não estou certa que possam contrariar o que vem nas condições especiais, nas condições gerais. Mas tenho a ideia que as especiais valem mais que todas as outras e podem sobrepor-se a elas. E em caso de dúvida, vale o que está nas especiais. É isso se mesmo. As condições gerais. Sim. Diga. Se as condições gerais, por exemplo, corresponde a uma lei e as condições especiais correspondem a um decreto-lei, por exemplo, é lógico que não. Sim, mas atenção, há uma certa hierarquia. Porque em função da hierarquia. Sim, a lei e o decreto-lei juridicamente teriam, acho, no meu entendimento, a mesma hierarquia constitucional. Mas eu percebo a ideia. Bom, agora eu vou, por exemplo, aquilo que é. Não, a lei e o decreto-lei não têm a mesma hierarquia, porque a lei é aprovada no Parlamento, o decreto-lei, enfim. Eu percebo, mas eu percebo, do governo, mas são ambas leis gerais e abstratas. Pronto, mas não interessa, não vamos entrar nesse detalhe. Eu percebo a sua ideia, mas aqui o que estamos a dizer é, efetivamente, temos as condições gerais que não estão em formato PDF, nós não podemos mudar. Também não devemos contrariar, portanto, tudo o que são normas imperativas, como nós dizemos, não é? Que nós não podemos mudar. Por exemplo, a lista de despesas elegíveis e inelegíveis. Isso aí nós não podemos mudar, não é? A não ser que houvesse, por exemplo, vou-vos dar um exemplo,
quanto à regra da nacionalidade. Imaginem que estão a trabalhar em Timor-Leste. E em Timor-Leste, que está junto à Austrália, a Austrália não é um país elegível para efeitos, ou seja, eu não posso contratar empresas australianas para a execução de projetos financiados com dinheiro do FED, mas nós dizemos assim, mas não faz sentido nenhum, que eles estão aqui ao lado, ou eles é que têm a expertise para poderem fazer isto, ou fica-nos muito mais barato importar um produto, digamos, vendido por uma empresa australiana, e, portanto, aí sim, digamos, estamos a estabelecer uma derrogação específica, levando em consideração o contexto do país, mas isso, as próprias guia financeira permite que haja essas derrogações, ficam logo no contrato das condições especiais, a dizer, para o efeito deste contrato, admite-se excepcionalmente que se adquira produtos de empresas australianas. Outro exemplo, por exemplo, na Guiné-Bissau, que está numa situação praticamente de estado de crise, chamemos-lhe assim, permanente, há uma série de flexibilidades que existem ao nível dos procedimentos de contratação. E, portanto, lá, por exemplo, uma coisa que nós vamos falar, que são os procedimentos por negociação, são frequentemente utilizados sem qualquer restrição. Porquê a Guiné? Porque é aquele contexto que existe uma declaração de crise. E, portanto, são situações excepcionais, como dizia a Hermínia, que não devem contrariar, digamos, aquilo que é fundamental nas condições gerais, mas devem complementar ou, em casos excepcionais, derrogar. Mas são coisas muito específicas em que normalmente a delegação tem poder para dar essa autorização de modificação. Ok? Finalmente, até porque estamos em cima da hora para a apresentação sobre o OPSIS. Onde é que o beneficiário pode encontrar as informações sobre as modalidades de pagamento e de relatórios? Nas condições especiais. Sim. Sim. E mais? Só? Anexo 2. E o anexo 5º. E nas condições gerais também? Sim. Nas condições gerais. Exatamente. Nessa matéria há uma certa sobreposição, digamos, sobreposição no sentido que a informação, as condições gerais também falam nas modalidades de pagamento, na periodicidade, na mínima, no que é que se tem que apresentar em anexo aos relatórios, por exemplo, relatório de verificação de despesas, etc. Aí está no anexo 2. E depois, nas condições especiais, está... por exemplo, mais detalhada a questão da periodicidade, porque há casos em que podem até ter que apresentar relatórios com mais frequência do que a frequência mínima prevista nas condições gerais, por exemplo, ou então outro tipo de relatórios, como aqueles relatórios, isso tem um nome em inglês, são relatórios mais curtos, de natureza operacional, só para a delegação poder monitorar essa informação. Portanto, em resumo, essas informações estão nas condições especiais e nas condições gerais.